Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Nunes Castro, sou professor de História e escritor do Brasil ao Cão, sempre lembrando do meu livro, né? Bom fim de semana para vocês, o fim de semana que a gente tem aquele momento de descansar, né? Aquele momento de refletir sobre as coisas. Claro, especificamente hoje, a gente tem o jogo da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, ainda não sabemos o resultado. Eu espero que dê Palmeiras, sou vascaíno e estou secando aqui. Mas antes de mais nada, eu peço para que você curta este canal, se inscreva nele, comente, ative seu sininho, né? Porque enquanto acontece, né, a final da Libertadores, nós provavelmente temos que estar atentos também a um outro evento na América Latina, que é a Venezuela, né? E que é o tema desse vídeo. Nós temos aí o Trump anunciando que todo o espaço aéreo da Venezuela está fechado a partir de hoje. Aliás, já estava antes, mas agora ele teve um anúncio direto sobre a situação. Bom, antes de começar de novo, peço para que você curta, deixe seu like, ative o sininho, comente, sabe? Muito importante para a gente isso. E vamos lá. Vamos falar sobre essa situação. E uma reflexão apenas, a gente talvez aborde mais esse assunto, dependendo dos acontecimentos. Estamos falando muito de América Latina, tem outras coisas importantes acontecendo no mundo, mas, e que são importantes também para a geopolítica, mas, a depender do caso, né, a gente vai falar sobre esse acontecimento ou não. Vamos ver aí como será o desenrolar, que a coisa parece estar fervendo bastante. Mas eu vou trazer uma reflexão aqui, uma coisa interessante, porque há 2.500 anos teve uma pessoa, um grande, né, talvez um grande filósofo, escritor, Sun Tzu, né, Sun Tzu, que foi um cara muito importante, escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. E existem muitas premissas básicas da arte da guerra que inspira até hoje, né, grandes generais pelo mundo, grandes estratégias, enfim, que são feitas, grandes coisas que são colocadas. Mas esse livro é muito importante, eu recomendo que vocês leiam, porque tem muito a ver com a geopolítica. E eu posso afirmar para vocês, com toda clareza e certeza, que tem muito, né, muito do que está acontecendo na Venezuela hoje tem muito a ver, né, com a arte da guerra do Sun Tzu. O Trump e os Estados Unidos estão agindo com a Venezuela com premissas que o Sun Tzu falou lá atrás. E que premissas são essas? Quais são as estratégias? Bom, no livro da Arte da Guerra, eu li o livro, acho muito interessante, eu repito, eu gosto muito de ler sobre as estratégias da história, dos grandes generais, etc. Enfim, muita coisa que é feita, mas eu li o livro e eu acho muita coisa interessante nele, muitos princípios interessantes, mas eu destaco aqui 4 princípios que eu vejo que o Trump está agindo com o princípio do Sun Tzu. O primeiro é muito claro. O Sun Tzu fala no livro que antes de você atacar o seu inimigo, você deve, primeiramente, né, cercá-lo. Sim, você deve cercá-lo e, ao invés de atacar diretamente, você deve atacá-lo não nas suas defesas, mas principalmente na sua estratégia. O que ele quer dizer com isso? Bom, vamos olhar aqui o exemplo da Venezuela. O Trump, primeiramente, cerca o inimigo e começa a atacar a Venezuela na sua estratégia. Qual é a sua estratégia? Estratégia de ter o Mar do Caribe, estratégia dessas embarcações que o Trump começou a bombardear, começa a fechar o espaço aéreo, ou seja, para que nenhum avião saia, nenhum avião entre, ou seja, tudo isso faz parte de uma estratégia de você atacar o plano, não atacar especificamente, diretamente, o inimigo. Isso está na arte da guerra dos sonhos. Então, essa é a primeira regra, o primeiro princípio que eu vejo. O segundo princípio, que fica muito claro do Trump e da estratégia americana, é, primeiramente, você, ao invés de vencer uma guerra através da luta, você pode vencer ela como elemento surpresa. A dúvida é muito importante, ela deve ser a sua aliada.
O que ele está querendo dizer com isso? Bom, nós estamos vendo o Trump, nesse momento, não deixando claro se vai atacar a Venezuela ou não. Isso gera o quê? Dúvida em cima do Nicolás Maduro, o regime venezuelano. Olha, não sei se eles vão atacar, se eles não vão atacar, etc. Está com base em Porto Rico, os aviões ficam passando o tempo inteiro, fechou o espaço aéreo, botou o porta-aviões e tal, mas até agora não teve um ataque direto. Vamos aguardar para ver, né, se terá um ataque direto. Mas o Sun Tzu fala sobre isso. A dúvida, a incerteza é sua aliada. Deixa o inimigo com dúvida. Deixa o inimigo na incerteza. O Sun Tzu fala, você deve começar a vencer a guerra antes de atacar. Você já deve começar a vencer. Você vence o inimigo pela guerra psicológica, pela dúvida. A dúvida é sua aliada. Então, esse é o segundo princípio muito claro. O terceiro princípio, e eu acho que fica muito claro também, e está na arte da guerra, e acho que também faz parte da estratégia do Trump, olha, você pode vencer uma guerra sem entrar em guerra. Como assim? Bom, você faz sanções econômicas, você faz bloqueios navais, bloqueios e tudo, você asfixia o regime. E você deixa essa dúvida no ar. É possível que o regime caia sem que haja um ataque. É possível que o Maduro saia, entendeu? Da Venezuela, se entregue, ou então se exile e faça a transição, que é o objetivo do Trump, além de atacar os cartéis. É possível acontecer isso. Né? Que aí faça um governo venezuelano que, em parceria com o Trump, ataque os cartéis. É possível? Não é impossível. Você ganhar uma guerra sem atacar o inimigo. Sun Tzu fala sobre isso. Esse é o terceiro princípio. E bastante importante. E o quarto, né? Talvez mais importante de todos, é sempre, sempre, sempre respeite seu inimigo. Ou seja, não subestime. Não o deixe agir, vamos botar assim. Por isso que fala sobre o cercamento. Não deixe ganhar fôlego, ganhar situações. Então você vê que o Trump age especificamente para que o regime do Maduro não tenha nenhum tipo de narrativa. Se ataca, por exemplo, os barcos, são barcos narcoterroristas. Se ataca, por exemplo, o regime é narcoterrorista. Nunca deixe o inimigo solto para se recuperar suas forças. Esse é o quarto princípio mais importante. Não deixe o inimigo criar uma narrativa. Não deixe o inimigo se fortalecer. Não deixe o inimigo criar a ideia de que está sendo invadido e não defendido. Né? No caso dos Estados Unidos, estamos defendendo os Estados Unidos, nunca estamos atacando. São estratégias para não deixar o fortalecimento do seu inimigo. Esses são os 4 princípios. E fica muito claro. O Trump atacará a Venezuela? Não sabemos. A dúvida faz parte. A dúvida é estratégia de guerra. Sai uma matéria na Reuters que diz que o Maduro não vai abandonar o barco. E o Sun Tzu fala sobre isso. Se o inimigo insiste em reagir, você deve atacá-lo depois de todos esses princípios, atacá-lo diretamente. Vamos ver o que irá acontecer. Mas esses são os 4 princípios da arte da guerra de Sun Tzu, e que escreveu esse livro há 2.500 anos, e hoje ainda vemos bastante coisa atual no século XXI da geopolítica. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Vídeo curtinho. Curtam a final do Libertadores. Torça pro seu time. Eu tô aqui brincando. Torço pro Palmeiras, enfim. Torço pro Flamengo, mas que vença o melhor. E a gente sabe que futebol é imprevisível. Sou vascaíno. Ontem ganhamos de 5-1. Né? Espero que a gente ganhe. Continue ganhando assim. E é assim mesmo, sabe? Mas olho em Lima na final do Libertadores. Mas olho também na Venezuela, porque pode estar acontecendo uma coisa muito interessante. Vamos aguardar para ver, beleza? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.